comentário rápido, que nós já estudamos ela bastante em detalhes, né? Mas é uma lição muito importante que Meimei vem nos trazer. E a próxima é uma mensagem muito linda de André Luiz, do capítulo 10 do livro O Evangelho, o Espírito da Verdade, né? Que se reporta ao progresso dos mundos. Mas vamos fazer o fechamento do capítulo 9, né? Então, vou aqui projetar, só um segundo. Muito bem. Estou com a versão antiga aqui do PowerPoint, estou apanhando um pouquinho, tem que lembrar de novo como é que faz. Mas vamos lá. Dinheiro e amor, mensagem de Meimei, capítulo 9 do livro O Espírito da Verdade, que diz assim: Diante do bem, não pronuncies a palavra impossível. Muito bem, nós podemos fazer o bem de várias formas, né? Nós já sabemos disso, seja através de um bom dia, dito com o coração, né? Seja através da ajuda que nós fazemos em casa, junto aos nossos familiares. Tanta possibilidade de a gente fazer o bem, né? Mesmo aquele que às vezes está numa cama, está doente, ele pode, quando a pessoa vai visitá-lo, ter um sorriso, um sentimento de gratidão. Isso também é energia do bem, né? E Meimei continua. Certamente sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ou seja, as pessoas que passam pelas dificuldades materiais, né? Ainda assim, lembra-te de que a virtude não reside no cofre. Para fazer a verdadeira caridade, o que nós menos precisamos é de dinheiro. O que nós mais precisamos é de empatia, né? De amar o próximo como a nós mesmos, né? Que é a base do estudo que nós fizemos, né? Do Evangelho. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos infelizes? Uma boa pergunta, né? Tem muita gente que transforma pão em pedra, né? Infelizmente, mas Em que lugar surpreenderias frágil cobertor, tecido de apólices para agasalhar a criança largada ao colo da noite? Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento, arrebatarás à imundície a derradeira sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para o enfermo esquecido, e farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa, relegado à intempérie. há muitos irmãos e irmãs nossas, né? Que durante essas noites frias em São Paulo saem, né? Em busca desses irmãos que estão ali encontrando, com a refeição, com a sopinha quente. Graças a Deus tem essas almas, né? E que não esperam nada em troca, só poder dar um pequeno alívio, né? Nessas noites tão frias, tão difíceis, né? Mas vamos nós. Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora, e um crânio esculpido de pedras raras não deixa passar leve fio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas e inspirar o trabalho que expresse o apoio e a esperança de muita gente. É uma coisa importante. Quantas pessoas estão esperando ali um olhar amigo, uma palavra amiga, um ouvido amigo, né? A gente pode fazer muito, gente. Principalmente com aqueles que convivem com a gente.
né, que estão próximos da gente, que são companheiros, né, de trabalho da gente. Algo para a gente meditar, né? Respeita a moeda capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Aqui coloquei algumas figuras, né, como o nosso querido Chico, a irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, a Mahatma Gandhi. Esse pessoal, recurso material não tinha, mas eles tinham uma vontade de fazer a diferença, né, que fez uma grande diferença para todos nós, né? Hoje mesmo em casa, alguém te pede entendimento e carinho. E, além do reduto doméstico, legiões de pessoas aguardam-te os gestos de fraternidade e compreensão. Algo para a gente meditar, né, gente? Ter olhos de ver, né? E coração de sentir, né? Recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo e não descreias da possibilidade de auxiliar. Para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus, a sós, sem finança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração. Bem, bem. Meio. Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que essa mensagem ela fala por si, né? Depois de tanto que nós estudamos, né, sobre a lei do amor, sobre o amar os inimigos, né, amar os criminosos. E Jesus não fazia distinção, né? Ele via todos como irmãos, né, como filhos de Deus. Ô, Faustinho, por favor. Dá uma vergonha, Oi? dá uma vergonha de ler um texto desse. Esse último parágrafo aí desconcerta. Vamos procurar, né? Vamos procurar nos esforçar para ir imitando, né? Jesus, né? Pelo menos. E, enquanto a Cláudia estava lendo, eu estava lembrando de algumas histórias que eu ouvi do Chico, né? De ouvir do Chico, não, sobre o Chico. Isso. Histórias que o Bacelli contou, conviveu com ele, o Geraldo, a Maíse e outras, né? Que no começo de tudo, o Chico estava começando com aquela sopa, doação de alimentos, e aconteceu alguma coisa que não chegou. Né? Não ia ter naquele mês aquela festa que tinha no domingo. E o Chico estava meio desconsolado, né? E aí, hoje a gente diria assim, do nada, né? Mas naquela época aconteceu de repente que uma pessoa de São Paulo tinha enviado uma, uma carreta com alimentos e subsistência para ajudar o Chico, sem ele saber. E aí a gente lê uma coisa dessa, né? Um texto assim,
Jesus, sem finança terrestre, simplesmente usou a margem de um lago. Ofertou a simpatia, confortou os enfermos, falou do reino de Deus. Caridade tem o tamanho do coração. E às vezes, né, eu fico pensando, se eu tivesse dinheiro eu fazia isso, se eu tivesse dinheiro eu fazia aquilo outro. Mas se eu tivesse dinheiro, talvez eu não fosse o que eu estou sendo hoje. Eu poderia estar aí pegando um barco, fazendo uma viagem para algum canto do mundo, viajando a outros países. Como diz as pessoas no planeta Terra, sendo feliz. Mas não. Então, realmente hoje eu consigo agradecer a Deus a vida que Ele me proporciona. A cada dia de vida, a cada oportunidade de trabalho. E todos eles são pequenos perante a bondade de Deus e o trabalho de Jesus. E de tantos outros mensageiros que vieram, de outros missionários que passaram pela terra, trazendo os ensinamentos, as palavras, cada um do seu povo, né? Na Grécia, na Roma, nos países asiáticos, e assim por diante. Então, hoje eu entendo que não adianta eu querer ser grande. Não adianta. Mas se eu fizer o pouco que eu faço, eu fizer bem feito, fizer de coração, já tá bom. Se eu puder emprestar meu ouvido para uma pessoa, para ela ouvir o que ela tem para falar, puder emprestar minha mão para segurar na mão dela e passar confiança, fé, esperança. Se a minha palavra puder ajudar ela em alguma coisa, que assim seja. Deus não espera mais do que isso de mim. Ele sabe quais são as minhas limitações. Eu não sei. Porque as limitações nossas são sempre querer mais. E achar que pode. Mas ele não, ele sabe direitinho. Então eu aprendi que tem certos caminhos que a gente traça que a gente tem que deixar acontecer porque com fé, com perseverança, com bons pensamentos, com boas vibrações, eles vão colocando as coisas no nosso caminho. As ajudas que precisam, as palavras que os outros necessitam. E assim vai. Então, eu fico me envergonhado mesmo de ler um texto desse. Mas, Meimei falou bastante propriedade. É muito rico, né? E a gente teve a oportunidade de estudar um capítulo muito importante, que é amar o próximo como a si mesmo, né? Foi o conteúdo desse estudo. E Deus nos ama tanto, mas tanto, tanto, que às vezes a gente pede um monte de coisa, ele dá nada daquilo e dá aquilo que a gente precisa. E à medida que a gente vai entendendo, né, a nossa condição de espírito, mesmo estando encarnado, do amor de Deus em nossas vidas, a gente vai ganhando essa força, né, Faustinho? A gente vai se acalmando. Tem muita gente que quer, por exemplo, eu quero ter paz nessa vida, aí se afasta das dificuldades, né? Mas não é isso que Deus está pedindo para a gente. Está pedindo para a gente ter paz no meio das dificuldades mesmo, né, Faustinho? Na época uma época muito difícil para mim foi a época praticamente dos 18 não, dos
dos 20 até os 22, 20, dos 19 aos 23 anos. Porque todas as vezes que eu precisei, que eu saía de moto e conversava com eles e pedia ajuda e questionava, eu nunca ouvi o que eu queria. Isso mesmo. É assim mesmo. Eu não ouvi o que eu queria. Se assim, eu falava, mas eu falei, bom, agora vem assim uma, né? Não, meu filho, então, né? Você está certo. Nada disso. Nada disso. Não, passa por isso, levanta a cabeça, continua trabalhando e vai embora. Não, mas não dá para dar não tem descansadinha, não. Você tem que passar por isso, passe com resignação, ajuda como você puder, faz. Mas, pô, às vezes a gente sofre humilhação, sofre isso. Não tem importância, deixa sofrer. Aí eu chegava em casa, pegava, sentava na cama, punha aquela meditação que você já ouviu, né? Já que eu gosto, tá lá no nosso cantinho já, lá no Abria, YouTube, né? abria o livro Busca e Acharás, e aí lá vinha outra cacetada em cima. Não tinha jeito, era uma atrás da É outra, fantástico. né? Então, aí você começava a ouvir a meditação, tudo aquilo lá, e você procurava Deus, começar a conversar com ele, aí de repente você percebia assim que ele estava sentado assim, fazendo assim, você, e agora? O que você vai fazer? Então, olha, Ô, Fausto, mas Deus é danado, né? não, Fala um não, pouquinho disso. ele não é danado, né? É a maneira de falar, né? Ele é gentil, ele não é bonzinho, ele é bondoso, ele é amoroso, né? Então, eu até ouvi um negócio interessante hoje, o Haroldo contando que um dia a Madre Teresa foi fazer uma entrevista com ela e perguntou assim, Madre, a senhora conversa com Deus? Ela parou, isso o Haroldo contando, hein? Não sou eu, ela parou, pensou alguns minutinhos e falou assim, não, eu não converso com ele, eu só escuto. Aí o repórter, né, cheio de, mas, Madre, o que ele fala para a senhora? Ela parou, pensou. Então, ele não fala nada, ele só escuta. É assim mesmo. Aí o repórter com a cabeça, né? Como assim? Ah, não sei, mas a gente se entende. Ué. Então, é, é isso, Antônio. A gente Não, precisa aprender a viver a vida que só é necessário para a gente. Nada mais do que isso. é isso Ah, mas mesmo. por que tem tanta gente que tem muita riqueza, tem muito dinheiro, tem muita. Bom, isso é uma responsabilidade grande, porque se ele tem a oportunidade de ter isso e não usa isso direito, né? A hora que ele passar para o outro lado, o que vai acontecer? A consciência vai cobrar. Mas se ele não tiver uma segunda voz de consciência, como no seu caso você tem, ele está Eu tenho até nome, né? ele Chique. tá danado, porque não adianta. Então, é, a riqueza é dada para quem tem compromisso e obrigação de lidar bem com ela. Mas aí surge, né, aquelas histórias, vem o egoísmo, vem o orgulho, vem a vaidade, vem as paixões que que muita gente fala assim, é o demo me tentando. É, é o demo tentando, né? Mas a vontade está ali batendo palma, assim, ai, beleza. Então, ia fazer o quê? Mas vamos tocando. Eu Vamos tenho confiar, certeza, vamos tenho confiar. certeza mais do que nunca que Deus olha bem por nós. É que nosso olhar ainda
Está muito míope para ele. É muito míope. Nós temos que fazer igual a Madre Teresa, escutar, né? É, Vamos escutar. E ele está nos escutando. A gente então, pensa o tempo todo, né, Faustinho? O pensamento é a nossa fala. então, aí a gente começa a escutar e vê que vem um silêncio, né? E aí a gente E é pensa bom. assim, nossa senhora, estou ferrado. Ele não falou nada. Aí você escuta assim. Psh, só Uma isso. coisa que Aí você fala, mas a gente vai não posso aprendendo. nem falar nada. E aí você tem que ficar quieto mesmo. Né? E pronto. A Cláudia gosta. Ô, pessoal, mais alguém quer comentar? Se não, nós vamos agora para a nossa próxima experiência. Então, vamos lá, coloco aqui para apresentar. Só um segundo. Consciência, é ótimo. Eu tenho duas agora. Quem não quer compartilhar? Hoje eu estou apanhando. Vamos lá. As histórias do entorno. Não é possível, por quê? Que encrenca, rapaz. Só um minutinho, estou apanhando aqui. Um software aqui deu problema. Só um segundo, pessoal. Estou um problema com a pessoa que fica atrás do computador aqui, que sou eu mesmo. Só um segundo. Tá. Vamos tentar novamente. Ajuda aí, rapaz. Ah. Só um segundo, pessoal. Estou apanhando aqui igual gente grande. Ah, tá, tá. Ué, eu não quero aceitar essa aqui, não? Cancelar. Vamos sair novamente. Sair. Deixa eu fechar isso aqui. Só ficar. Vamos ver se está certo. Só um segundo. Desculpa, pessoal. Deu problema no meu PowerPoint. Eu estou com a versão 97. Tempos que eu não usava. Eu não sei por que ela resolveu aprontar comigo. Não está entrando. Não, só um minutinho. Sei que vocês têm paciência. De vez em quando a gente apanha. É novo ainda. Vamos ver se agora vai. Ih, peixinho. Aí, vamos ver se vai. Vamos lá, meu filho, coopera comigo. Não é possível compartilhar. Tá de briga comigo. Tranquilo, tranquilo. No PowerPoint. Não, não perdi. Não, tem sim. Fica invocado. Vamos lá. Vamos de novo. Então, se não der, te dá um jeitinho. Pega o Evangelho, capítulo 3, item 19. Vamos ver se ele encrencar. Está dando incompatibilidade, qual que é aqui?
Item 19. Capítulo 3, né? Uhum. Então, o que você quer apresentar? Oi. Não, é a apresentação Progressão dos mundos, é a né? apresentação em PowerPoint, Ah, tá. só que o danadinho, eu vou mandar ela para você no PowerPoint, vê se você consegue colocar ela aí para mim. Quem é que vai ler da progressão dos mundos? Pode sim, Cláudio. É a progressão dos mundos? É, progressão dos mundos. Então, é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Item 19, progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham, assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Bom, consegui aqui, pessoal. Agora nós vamos poder ir no miudinho. Então, só lembrando, nós estamos estudando o item, capítulo 10, né? Que nos remete ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 19, que a Cláudia acabou de ler. Tá? Isso. Então, nós estamos estudando esse livro e agora nós vamos estudar o capítulo 3, começando com a mensagem que o Chico usou para trazer a mensagem de André Luiz, Avisos da Criação. Não vamos no miudinho na mensagem que a Cláudia acabou de ler para nós. Peço desculpa a vocês, que eu tive um probleminha com o software aqui que eu usava e tive que usar um antigo aqui. Bom, o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus que quer que tudo se engrandeça e prospere.
Então, o Emmanuel, no Livro dos Espíritos, ele deixa claro para a gente que a gente evolui do átomo ao arcanjo, né? Então, a gente evolui de uma pequena partícula até a um ser grandioso como o nosso amado Jesus Cristo, né? Então, a gente está num processo evolutivo. Nós poderíamos dizer que nós estamos a meio caminho. Eu achei interessante uma explicação que eu vi. Por exemplo, o primeiro átomo que a gente conhece é o átomo de hidrogênio, né? O hidrogênio, ele aprendeu a ter um núcleo, né? Que tem ali um nêutron e um próton, e aprendeu a girar um elétron na sua órbita. Olha que interessante. Então, ele aprendeu a gerar um elétron. Aí, depois, ele progrediu, evoluiu, virou um hélio. Ele aprendeu a gerar 2 elétrons. E aí vai, até virar um urânio. Quantos elétrons, quantas camadas tem o átomo, a partícula de urânio, né? O elemento urânio. Então, a gente vai vendo, né? Depois virou um mineral, depois virou uma planta, depois virou um bichinho, um verme, aí vai, né? Todo um processo que a gente vê na natureza. É só ir no jardim, a gente vê tanta vida, tanta diversidade em meio metro de um jardim. Quem tem uma horta já vai encontrar ali uma minhoca, uma borboleta, uma lagarta, os passarinhos, as plantas, né? Nós vivemos num mundo de uma diversidade maravilhosa. E todos nós estamos sob a lei de progresso. E a Terra também está evoluindo, né? A Terra também está evoluindo. De mundo primitivo, agora de mundos de prova e expiação para um mundo de regeneração. Esses dias eu estava até discutindo com as pessoas que estudam muito mais do que eu, né? O que está degenerado para ser regenerado? Né? Eu tive essa discussão, que você tem que estar me dando. Espera lá, mas o mundo vai entrar num processo de regeneração, o que está degenerado? Né? Aí a gente discutiu bastante, a gente foi chegando à conclusão que o que está degenerado são as ideias nossas, né? As nossas crenças e tudo, que nós recebemos de Jesus uma doutrina pura e a gente pegou e complicou ela toda, né? A gente criou falsas ideias, criou a ideia do céu e inferno, criou a ideia de um Deus vingador, de um Deus que, que castiga. Nós criamos um Deus que nós fomos para as cruzadas, porque a gente acredita de um jeito, o muçulmano acredita de outro, e nós vimos que Deus está lá em Jerusalém, e matamos para tomar Jerusalém, guerreamos, né? E até hoje nós estamos brigando por causa dessa bobagem, né? Pela falta de entendimento. Então, assim, o que significa entrar num processo de regeneração? A gente deixar para trás todas essas falsas ideias e ter a ideia correta, que devemos nos amar como irmãos, né? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, acabar com essas dissensões que não nos levam a nada, né? Esse é o processo de progressão que nós estamos tendo. E é muito interessante, eu ouvi uma coisa do Sérgio Lopes. O Sérgio Lopes é um psiquiatra lá do Rio Grande do Sul. Ele falou: vocês sabiam que nós temos esses mundos todos dentro de nós? Nós temos um mundo primitivo, nós temos até um cérebro que cuida disso, que é o cérebro reptiliano, né? Nós temos um mundo de provas e expiações, né? Que está dentro da parte central, né? Dessa parte que nós usamos mais hoje em dia, né? Essa parte da razão. Eu estou com a razão, né? E você acredita que você tem a verdade, e ninguém tem a verdade, todo mundo tem um pedaço dela, né? E nós temos o mundo feliz também, o mundo já em regeneração, que nós estamos desenvolvendo agora, né? À medida que a gente vai trazendo o amor para os nossos corações. Então, toda essa progressão dos mundos, ela ocorre em nós também, internamente. Esse é o nosso trabalho, né? O verdadeiro trabalho. Então, é muito bonita essa mensagem que nós vamos estudar, esse capítulo 3, né? Há muitas moradas na casa de meu pai.
E essas moradas estão dentro da gente também, né? E a gente vai identificando isso. Identifica, quando a gente está no trânsito, a gente se irrita com aquele que cortou a gente. Que mundo nós habitamos naquela hora? Mundo primitivo, né? A gente quer dar uma voadora no cara, quer dar um tiro nele, né? Ficar com raiva, né? Quer guerrear, quer sair na frente, né? Esse é o mundo primitivo dentro de nós, né? Aí a gente se arrepende, aí a gente está mais ou menos entrando no mundo de regeneração, né? Opa, acho que eu agi errado, eu preciso melhorar, né? É como o Faustinho virou assim, eu fico até com vergonha quando eu leio essa mensagem, eu também fico, né? Mas aí você já está entrando no mundo de regeneração. A hora que você consegue fazer, aí você está no mundo feliz. Eu já consigo ter paciência com as pessoas, eu já consigo vibrar, orar pelos meus inimigos, eu já não preciso perdoar mais, que eu não me ofendo mais. Estou num mundo feliz dentro de mim, né? Já encontrei a paz ensinada por Jesus. Jesus era um mundo feliz entre nós, né? Onde ele passava, ele curava, ele aliviava, ele sempre tinha uma palavra amiga. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos viver um mundo feliz que já existe dentro de nós, né? Então é muito bonito para a gente pensar e lembrar disso. O progresso é lei da natureza. Olha que bonito isso, né? Mas vamos em frente. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Olha que bacana. A gente não morre, não, gente, a gente só passa para o outro lado. Quando a gente está do outro lado, a gente passa para esse lado de cá, com o objetivo de aprender. A gente esquece momentaneamente todas as besteiras que nós fizemos e também as coisas boas que nós fizemos e vem para cá aprender coisas novas, acertar o rumo, construir um mundo de regeneração dentro da gente, sair do mundo primitivo, sair do mundo de provas e expiações, né? Regenerar as ideias. As ideias, regenerar as ideias dentro de nós. Esse processo de regeneração do planeta é que muita gente já está atingindo esse estágio. Aí o planeta vai junto com a gente, né? Porque a maneira da gente pensar, a maneira da gente sentir está mudando. Pode até parecer que não, né, pessoal? Mas está, viu? Então a tempestade não é ruim, ela faz parte do nosso processo de crescimento. Morrer, renascer, morrer, é o nosso processo de crescimento. A natureza é isso o tempo todo, né? Terremoto, guerra, é um monte de coisa que acontece. Mas a gente não morre, a gente só se transforma, né? Mas nós precisamos trazer isso para o coração, né? Trazer esse amor para as nossas vidas. Né? E vamos nós. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então, o mundo vai se adequando à nossa maneira de pensar e sentir. Quando a gente vê o mundo se agitar como agora, está se agitando, né? Terremoto, essas coisas que nós estamos assistindo, mudança de clima, o pessoal falando do El Niño, né? Todo esse... São processos de transformação. Nós não estamos com os pensamentos meio confusos, né? Que a gente tá... Toda mudança é complicado. Quem já mudou de casa aqui, né? Várias vezes, porque quando você está fazendo a mudança, a outra casa não está pronta, não está arrumada, e a outra está sendo desarrumada. É o processo que nós estamos passando agora. Nós estamos indo para uma casa melhor, muito melhor. E o planeta acompanha isso. A Terra já foi muito mais, vamos dizer assim, materialmente falando, mais difícil de viver nela. Ela vai se acalmando cada vez mais, né? Materialmente falando. À medida que a gente for também progredindo internamente na nossa maneira de pensar. Nós não vamos mais pensar mal de ninguém, a gente não vai falar mal de ninguém, a gente já não vai querer brigar com ninguém, né? A gente vai no trânsito com todo o carinho, toda a paciência, a gente tem o maior carinho com os nossos familiares,
né? Que a família é assim, lá está reencarnado aqueles que nós temos muito carinho com ele e aqueles inimigos do passado. Vem todo mundo junto, né? E a gente tem que aprender a amar aquilo que não é amável. Esse é o desafio nosso nessa fase de transição, né? E é muito bonito isso, né, gente? Então, nós vivemos em cima de uma areinha no universo, um planeta. Imagina, esse monte de galáxia, de estrela e tal. Nós moramos numa poeirinha, não é, gente? Mas somos amados, mas tão amados por Deus, né? E estamos podendo enxergar isso, enxergar a nossa pequenez diante dessa grandeza, né? Isso já é uma evolução fantástica, fantástica. A gente antes imaginava que a Terra era o centro do universo, que não tinha outro planeta habitável, que nós éramos a única humanidade. Hoje nós já estamos tomando consciência que existem muitos e muitos. E esses extraterrenos estão juntos de nós, nos ajudando, tentando se comunicar com a gente. Às vezes a gente não deixa, a gente não tem ouvidos de ouvir, né? Nem os espíritos que já são tão próximos, tão amigos, tão familiares, a gente não escuta, né? Muito interessante. Ô, gente, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituir, vê-lo ia percorrer uma escala incessantemente progressiva. A Terra já foi uma bola de fogo. Toda hora caía meteoro, toda hora era aquela confusão toda, até virar essa bola azul maravilhosa que nós moramos nela, né? E Jesus esteve presente todo o tempo da criação do planeta que nós vivemos aí. Botando amor, botando carinho, com uma equipe imensa, projetando os bichinhos que vão viver com a gente aqui, projetando as plantas, criando toda essa variedade, né, de vida que nós temos aqui. Todos nós somos irmãos, inclusive os bichinhos, né? As baratas são nossas irmãs. A gente até não gosta, mas elas são. Estão evoluindo também, né? Um dia desse eu estava lendo a função das baratas, né? Que elas são, todo esse pensamento menos feliz que nós temos, elas têm um processo que elas absorvem isso e evitam uma série de doenças que a gente gera. Não sei se é verdade, não sei se o cara que falou isso estava perdido, mas é uma ideia, né, que ele colocou. Mas Deus não cria inutilidade, né? Então, tudo tem sua função no universo. Vamos nós. Mas de degraus imperceptíveis para cada geração, a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Quem já leu o Nosso Lar aqui? Né? Nosso Lar fica na quarta dimensão, fica lá no umbral fino, como o pessoal chama. É uma colônia, né, para receber espíritos ainda em processo, como nós, em processo de expiação e prova, espíritos que precisam reencarnar, mas já é um mundo bem organizado, né? Você lê lá que ninguém passa fome, tem trabalho para todo mundo, só não trabalha quem não quer, né? Ninguém fica sem um abrigo, mesmo que seja um beliche, né? Mas tem lá um local para dormir. Se quiser trabalhar, vai ganhar o seu dinheirinho, né? Tal do bônus hora. Ainda é um mundo atrasado lá, viu, gente? Ainda tem esse negócio de ganhar dinheiro para poder ter as coisas, mas lá você pode ter sua casinha, lá você pode receber a sua família, né? Que também está se preparando para voltar, para reencarnar, continuar seu processo evolutivo. Então, quando a gente estuda o nosso lar, a gente vê que no futuro, esse plano nosso, essa terceira dimensão, vai ter uma organização tão amorosa quanto. Então, isso já é possível, né? Na época que foi escrito, o pessoal já tinha lá o telefone celular, já tinha televisão de plasma, de LSD, toda essa tecnologia, em 1940 e poucos, há cento e poucos anos, menos, né?
90, 70 e poucos anos. Estou ruim de aritmética hoje. O pessoal já tinha essa tecnologia, né? Já tinha essas redes, né? Já tinha essas conduções sofisticadas e tal. Mas isso vai acontecendo na Terra, né? E à medida que a gente for evoluindo nesse plano aqui, esse plano também vai ganhar também a leveza para que a gente tenha uma morada mais agradável, né? Parece filme de ficção científica, mas não. Muito rico tudo isso, né? Então, nosso grãozinho de areia rodando aí no universo, né? Nós moramos aqui. E à medida que a gente for evoluindo, nós podemos morar em lugares mais formosos, né? Marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais, o da habitação, porquanto usado em a natureza, permanece estacionário. Porquanto nada em a natureza permanece estacionário, né? A gente morou em caverna, né? Conforme eu montei um filminho aqui, aí passamos a fazer as casinhas de pau a pique, né? De barro batido, depois melhorou, né? A casinha já havia as construções do século XX. E agora nós estamos aí nos grandes arranha-céus, né? A gente vê em cidades, nas grandes metrópoles, né? São Paulo já se vê isso também, Nova York, Tóquio. Então, nós estamos aí também. Então, todo um processo também de evolução material é visto, né? Antigamente não tinha analgésico, não tinha antibiótico, né? Hoje nós já temos, não tinha hospitais, nós já temos. Então, vai havendo todo um processo, tanto espiritual quanto material. Só que o material vai mais rápido, a evolução tecnológica e tudo. O grande problema nosso agora é a moral, né? O que está degenerado, que a gente tem falsas crenças. A gente acredita que a evolução ocorre pela competição e não pela cooperação, e na realidade a evolução ocorre pela cooperação. Tudo na natureza coopera, né? O sol coopera com a gente, né? As bactérias cooperam com a gente, a natureza coopera com a gente. Só o homem ainda que não compreendeu isso, por isso que ele está tão distante do equilíbrio com a natureza. A gente polui, né? Toda a nossa tecnologia traz prejuízos para a natureza, né? Então, povos antigos viviam em equilíbrio total com a natureza, tinham saúde, né? Quando nós viemos com as nossas civilizações, por exemplo, aqui para a América do Sul, trouxemos a varíola, trouxemos uma série de doenças. Os índios não tinham isso aqui. Então, houve uma mortandade aqui terrível, né? Os indígenas tiveram uma perda grande. E eles têm um conhecimento de espiritualidade que nós não temos nem ideia. Foi muito interessante, agora me foge o nome do religioso, que falou que os índios aqui não precisariam ser catequizados, eles tinham uma noção de Deus muito apurada. O padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, isso mesmo, o padre Antônio Vieira escreveu isso, deixou escrito, tem relato dele. E ele foi para a Inquisição. E ele foi para a Inquisição, porque ele falou isso, né? A igreja dizia que o índio, o negro, não tinha alma, né? Quer dizer, então, muita coisa nós vivemos, né, distraídos, né? E a gente se acha com essa tecnologia, só que a moral deixa muito a desejar, né? Os índios têm muito mais compreensão disso, né, na época do que a gente tinha, né? Quão grandiosa é essa ideia e digna de majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a Terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Essa era a ideia, né? E tem muita gente que ainda pensa isso, viu, gente? Tem muita gente que ainda pensa assim. Mas, logo, logo, quem sabe, nós vamos estar encontrando nossos irmãos de outros mundos aqui, né?
Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Nós já tivemos feras aqui, como os dinossauros, né? Enormes, né? Quem for visitar o museu lá nos Estados Unidos vai poder ver esses esqueletos enormes, né? Esses dinossauros imensos. Aí veio Jesus fazendo todo o processo, né? Trouxe as condições, aí nós aprendemos a cultivar, a viver em aldeia. Hoje estamos nós aí vivendo, né? Esses grandes arranha-céus, em condomínios, né? Então, a gente vê todo um processo, né? De progressão dos mundos. E no futuro, ele é a chegada de um dos seus períodos de transformação, né? Que esse período agora que nós estamos vivendo, nós estamos tendo uma oportunidade muito legal, nós que estamos encarnados aqui, né? Que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde o homem serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, hein? Mensagem do nosso amado Santo Agostinho, de 1862. E nós estamos no meio da mudança, né, gente? Tá complicado, né? Mas essas novas tecnologias, né? A agricultura tem evoluído muito. Eu vi agora sobre uma cientista que desenvolveu um sistema de bactéria que produz o nitrogênio tão necessário, né? Que não há mais necessidade de adubação química. Ela aprendeu isso aí, né? Você sabe que um negócio muito simples, né? A minhoca, ela traz o ar para a terra. E as bactérias, quando entra o ar tem 78% de nitrogênio, né? Se a minha memória não está me traindo. E esse nitrogênio somente através da ação da bactéria, ele vai para a planta. E nós não conseguimos absorver o nitrogênio do ar, nós precisamos que ele esteja na planta. Então, a gente depende das plantas para poder absorver o nitrogênio, que é muito importante no nosso organismo. Eu não entendo disso, não consigo explicar melhor, tá, do que isso que eu estou explicando. Mas você vê a cooperação, a minhoca coopera para que o ar entre na terra, para que a bactéria tenha o nitrogênio para poder levar para as raízes da planta. Olha o processo de cooperação, né? E um dia o mundo estará assim, sem poluição, os transportes como os aerobus lá, né? Lá no nosso lar, né? A gente vai poder caminhar tranquilo, sem medo de ser assaltado, a comida não vai ter defensivo agrícola, a gente não vai se envenenar com a comida, né? A gente vai aprender a usar energia solar. Olha que maravilha. Vamos sonhando, né? Vamos sonhando. E trabalhando, né? Dentro de nós, né? Para a gente trazer esse mundo maravilhoso para dentro da nossa cachola. Ele já está aí, precisa só de ligar ele, né? Bacana. Cláudia até que dá risada de mim aqui. A minha consciência. E agora vamos ouvir a mensagem de André Luiz. Algum comentário, pessoal? Vocês estão conseguindo viajar comigo aqui na maionese? Sonhar junto? Vamos sonhando. André Luiz traz uma mensagem, eu acho que até uma poesia, viu, gente, nesse livro O Espírito da Verdade. Essa capa aqui é a primeira capa, viu, do livro. Hoje, se você for comprar, a febre já mudou, a capa está diferente, né? É aquela que eu coloco nos vídeos, é a capa atual. André Luiz começa assim, ó. A presença divina constitui verdade perena. Deus está em tudo, nós respiramos Deus. Ó, acabei de respirar Deus. Ah, maravilha. Né? Tá junto da gente aqui. Os hindus chamam de prana, né? Que é essa energia de Deus, o hálito de Deus. Né? A gente às vezes não percebe, a gente imagina Deus algo, né? Deus está aí, está nas nossas, no átomo, está no nosso corpo, está em nós, né? Até o silêncio da pedra fala em Deus. Aí, Faustinho,
né? Até o silêncio da pedra fala em Deus. O ser humano pega uma pedra diamante, né, que a gente olha, pode não dar nada para ela, ele vai lapidando, vira aquela coisa maravilhosa, capaz de reter a luz, né, de brilhar, né? Então, a pedra fala em Deus, né? Já é uma evolução do átomo, do hidrogênio. Olha que coisa, né? Aprendeu a ser um cristal, a se organizar como um cristal. O universo repousa na disciplina. Olha que bonito. O Sol está sempre lá direitinho, a Terra continua girando em volta dele direitinho. Se não for assim, já pensou? Né? Se a Lua não ficar quietinha lá em cima, resolver descer, acabou a Terra, né? O labirinto da selva revela a ordem em cada pormenor. Os índios sabem muito bem disso, né? Tem uma palestra aqui, a Cláudia até colocou, passou para mim, né, Cláudia? Uma palestra do Sérgio Felipe com aquele indígena, né? Falando da natureza, falando dessa aí. O labirinto da selva revela a ordem em cada pormenor. Se não é a gente, né, com a nossa ânsia, né, de ver a natureza como um recurso e não como algo que coopera com a gente, mas vamos nós, né? E André Luiz continua. Em a natureza, tudo pede compreensão e respeito. Olha só. E a gente vai lá, passa o trator, né? Destrói, faz carvão para fazer churrasco. Isso é um problema lá em Minas, viu, gente? Essa questão da produção de carvão. Hoje em dia o governo está um pouquinho mais duro em relação a isso, né? Mas até criança, às vezes, é envolvida na produção do carvão e tal. A gente compra esse negócio aí, não sabe a procedência, às vezes vem de muito sofrimento. O deserto é o cadáver do mar. Vai no deserto, pesquisa, você vai encontrar conchinhas, você vai principalmente lá no Nordeste, eles encontram coisas do mar. Já foi leito do mar, né? Muito interessante. O deserto do Saara também um dia já foi leito do mar, oceano. A sabedoria em todas as coisas. Até na barata, hein? Embora sem tato, a trepadeira sabe encontrar apoio, não obstante sem visão. O girassol descobre sempre o astro-rei. Está sempre voltado para a luz, né? Devemos aprender até com girassol. Buscar a luz que vem de Jesus, né? Nos seus exemplos, no seu amor. Vamos nós com André Luiz. Em tudo existe afeição boa. Os nossos olhos, às vezes, que não é bom, né? Vê maldade, não confia nas pessoas, né? As nuvens mais sombrias refletem a luz solar. Interessante. Sempre o sol está lá, mesmo quando o tempo está fechadão, né? Eternidade significa aprimoramento contínuo de repetições. A nossa turminha que é teimosa, né? A gente vai reencarnando, vai repetindo, até que a hora a gente aprende, né? Vai batendo a cabeça. Um dia viraram para o Chico e falei, Chico, e se tiver uma guerra mundial e explodir a Terra, acabar a Terra? Eu falei, fique tranquilo, filho. Se isso acontecer com a permissão de Deus, Jesus vai arrumar outra casinha para nós. Não devemos fazer isso, que vai ser muito ruim. Mas mesmo assim, a misericórdia divina vai arrumar outro cantinho para a gente. Não vai ser tão bom como esse. A gente vai ter que reconstruir tudo de novo, né? Voltar para as cavernas. Mas não vai faltar a casinha, a gente vai voltar no contínuo da repetição, né? Que bacana. Sem recapitular movimento, a Terra desagrega-se-ia. Me ajuda aí, dona Carla. Desagregar-se-ia.
Ih, rapaz, Desagregar-se agarrei minha língua dessa sem vez. recapitular movimentos, a Terra desagregar-se. Você sabe a velocidade que a Terra Recapitular movimentos. gira em torno de si? Sabe a velocidade que é? É um negócio absurdo, gente. Acho que é mais de 600 mil quilômetros, né, por hora. Não me lembro agora, viu? Vocês me desculpem, mas é uma velocidade danada. Então, ela tem que estar em movimento para ela não se... Se ela parar um minuto, o Sol queima toda a superfície dela, pega fogo. Um minuto. Um minuto. Ela parar. Desequilibra tudo, né? Queima. Ela está girando, está mudando o local, né? É muito interessante. Vocês já pegaram uma lente concentrada assim? Quando a gente era criança, a gente adorava queimar as formigas, né? Já nasce atrapalhado, né? Queimando formiga com as lentes. Só ali concentrou o raio solar, né? Ora, você põe fogo no papel, né? Você faz fogueira com a lente, com raio solar, que é uma lente convexa, né? Interessante. Se o sol parar, só apagar, acabou tudo, né? Morre tudo. Mas vamos lá. A fé construtiva não teme a adversidade. Quem confia em Deus, no amor, na misericórdia de Deus, vai tirando o medo do coração, né? Vamos passar dificuldade, vamos porque nós precisamos, né? E repetir o aprendizado e tudo, mas com a verdadeira fé, né? Na plena confiança em Deus, sabendo que Deus está presente o tempo todo, né? No ar que a gente respira, na comida que nós consumimos, né? No carinho dos amigos, né? Em tudo. Deus está presente, né? A gente respira o Pai, a gente vive no Pai. O penhasco no dilúvio é ponto de segurança. Quando há uma enchente, né? Você ficar lá em cima. Muito tempo viu lá na enchente, quando o pessoal ficou tudo em cima de casa para não se afogar, né? Então, muitas vezes, diante de uma adversidade, aquilo que parecia um problema passa a ser um refúgio, né? Um ponto de segurança. A obediência não dispensa a firmeza. Isso aí tem que pensar um pouquinho mais. Humilhada e submissa, a água se amolda a qualquer recipiente, mas resoluta e perseverante, atravessa o rochedo. Existem algumas máquinas que você põe a água em alta pressão, você corta até aço. Você corta chapas de aço com um jato de água. Muito interessante. Você fura, você consegue cortar mármore, cortar granito. Lógico que são uma tecnologia bastante evoluída em termos de bomba, né? Gera pressões aí inimagináveis, né? Um pontinho, né? Muito interessante. A gente concentra a luz, né? Cria o laser, né? Que é capaz também de fazer cortes. Hoje em dia se usa muito na indústria do vestiário, né? Cortes a laser. Nós estamos falando de água, né? Também é bastante. A gente vê, né? As pedras arredondadas nos leitos dos rios. Quem arredondou a pedra é a passagem da água, né? Muito interessante. E continua André Luiz, toda empresa solicita cultura e prática, né? Então, a empresa que fabrica determinado produto, ali dentro tem um monte de história, de procedimento de fabricação, de treinamento, né? De desenvolvimento. Você vê, por exemplo, os carros 50 anos atrás e os carros hoje, né? A espessura da chapa, o peso, hoje, por exemplo, você consegue fabricar chapas de aço extremamente finas, né? Se torna um carro mais leve, consome menos combustível. Quer dizer, toda essa tecnologia, hoje, o carro hoje, por exemplo, é todo embarcado, é quase um computador que comanda o carro, né? Praticamente é isso, né?
A gente vê tudo isso exige, né? Cultura, existe procedimento, treinamentos, né? E nós também, para que a gente possa viver plenamente os ensinos de Jesus, nós precisamos desenvolver essa cultura em nós, desenvolver a prática, né? Praticar o amor, né? O Faustinho tem falado isso com a gente, né? Algumas vezes, né? A importância da prática, né? A gente fica só na teoria, né? Precisamos colocar em prática os ensinos, né? Inexperiente o homem vivo. Ô, gente, passou o horário, hein? Já são 22h07, vocês me perdoam. Por isso que ele saiu, né? Então, Você viu, passei da hora, eu peço perdão para você, entusiasmei eu nem prestei com a atenção. leitura, né? Perdão, pessoal. Então vou fazer a oração de encerramento aqui, agradecer a Deus e a Jesus, né? Por essa oportunidade. Na semana que vem a gente volta aí nos avisos da criação e vamos viajar nesse capítulo 3 aqui, que é um capítulo muito bonito. Jesus os abençoe, que todos vocês tenham uma semana de muita luz, de muito aprendizado, de muita paz, que possam viver, né, cada vez mais os ensinos de Jesus em suas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês, que a nossa Mãe Santíssima abençoe seus dias, proteja a todos vocês, e que tenhamos muita fé, que Deus nos ama profundamente. Que Deus nos abençoe a todos, pessoal. Boa semana. Boa noite, gente. Vou parar a gravação aqui. Boa noite, Cláudia. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. E me perdoa que a gente veio hoje, viu?